Melhor dia da sua vida? Alguém já parou para poder analisar a importância que hoje é o melhor dia da sua vida? Porque o ontem já passou, você não tem acesso mais a ele. E amanhã você não sabe se você vai chegar. O amanhã ele nunca existe. Mas o hoje sim. O hoje é o dia que Deus está te dando oportunidade para você reparar os seus erros, para você se voltar para Deus, para você se colocar no caminho e na direção de Deus. Já parou para... Às vezes a gente acorda, às vezes na correria do dia, tão já focado no que fazer, a gente esquece até de agradecer o hoje, a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Então hoje, não despreze. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje é o melhor dia da sua vida. Porque todos os dias nós temos 84.600 segundos para viver. E nós não damos valor a cada segundo. O qual Deus fala para a gente dar valor às mínimas coisas. E a gente às vezes dá valor às coisas grandes, o qual nós vamos se frustrar, mas não damos valor às pequenas coisas. Que é o que Deus nos dá todo dia, 84.600 segundos, para a gente respirar a vida. Toda vez que a gente respira, porque o Espírito Santo é pneuma, toda vez que a gente respira o Espírito. Então, vamos dar valor ao nosso dia de hoje, é o melhor dia da sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Em 1 Samuel 16, 16, verso 13. Irmão, desliga esse ventilador para me fazer um favor. Todos acharam? E diz assim: e Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Só esse versículo, irmãos. É uma passagem já conhecida, onde Davi foi ungido rei. Só que eu quero pegar alguns pontos. E o primeiro é que Deus, ele faz as coisas aos nossos olhos, parece que ao contrário, mas é o jeito dele. Ele pega o menor em vez do maior. Ele pega as coisas loucas para confundir a sábia, assim por diante. E na história aqui, Samuel foi à casa de Jessé, porque Deus tinha mandado ele ir para poder ungir um novo rei de Israel. E ali, o interessante, que eu amo a Bíblia, porque ela mostra que todas as pessoas que foi usada por Deus foram falhas. Que se todos tivessem sido perfeitos, eu acho que nós não iríamos servir a Deus, porque nós somos falhos. E Deus nos mostra que todos que serviram a Deus, foram usados por Deus, foram falhos. Mas isso daí não eu pego esse respaldo para que eu venha falhar. Não, é que se caso eu vier falhar, eu não vou ser o único.
Mas Samuel, quando ele chegou, que ele viu o primeiro filho de Jessé, ele falou: é esse, é homem de guerra, é grande estatura. Mas Deus falou assim: Samuel, não olhe para a aparência. E Davi, ele era desprezado, porque ele era o único filho de Jessé que foi criado para apacentar ovelhas. Os outros estavam todos em casa. E ele sabia que o profeta iria na casa dele para poder oferecer um sacrifício. E não chamou Davi. Por muitas das vezes, isso acontece até com a gente. Às vezes a gente se sente inferior, menosprezado, o menor da nossa casa, o menor da família, a família menor da região. Mas eu te digo uma coisa: Deus, quando Ele separa alguém, Ele não pega ninguém grande. Pode ser pegar até alguém grande, mas Ele olha o coração. Sempre Ele vai olhar o coração. E o que Ele olhou em Davi foi o coração de Davi. Nós viemos à igreja, nós frequentamos a igreja, nós fazemos parte de uma igreja. Mas eu quero te dizer, se você vem à igreja só para cumprir um papel social, para falar para a sociedade que você tem uma religião, você está enganado. Eu quero te dizer que você vem para a igreja porque você está sendo separado para uma missão de Deus aqui na terra. Porque nós somos embaixador aqui na terra, nós levamos a palavra do Senhor. Então nós estamos sendo separados e preparados para fazer a missão de Deus aqui na terra. E o engraçado, que Davi foi ungido rei, mas no outro dia tudo voltou ao normal. No outro dia ele teve que voltar para o pasto para apacentar as ovelhas. Muitas das vezes, às vezes Deus fala conosco que vai acontecer algo, a gente acha que já é de imediato. A gente acha que tem que acontecer naquele momento, que vai acontecer amanhã. Não, Deus só avisou que pode acontecer, mas depende de mim, de você, para aquilo aconteça. E o engraçado que a Bíblia não mostra em momento algum Davi murmurando de ter voltado. Foi ungido rei num dia, no outro dia ter que voltar para poder apacentar as ovelhas. Só que isso tudo faz parte de um processo. Tem gente que se ilude com aquilo que Deus falou que vai acontecer, aí não. Uma suposição, às vezes Deus fala com a pessoa: você vai ser pregador. Amém. Mas se você falar assim: irmão, vão ali, tem que dar uma faxina na igreja. Não, Deus falou comigo que eu vou ser pregador. Eu não vou ajudar a limpar a igreja. Tem gente que se ilude com aquilo que falou e esquece do processo que ele vai ter que passar até chegar aquilo que Deus falou com ele. E o engraçado é que Davi, ele aceitou o processo. Ele continuou apacentando as ovelhas. Quando foi chamado para poder servir ao rei, ele foi servir ao rei. E o que eu olho aqui na mensagem, na palavra de Deus que fala, que é o momento que ele foi ungido rei, o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou dele. E mais na frente, Saul passou a ser atormentado por um espírito mau da parte de Deus, onde foi chamado alguém que soubesse tocar harpa. E olha o currículo de Davi. Então respondeu o jovem e disse: eis que tenho visto
um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra e é sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor era com ele. Olha o currículo de Davi. Além de tudo, o Senhor é com ele. Então, olha como que Deus vai trabalhando. Foi ungido rei, voltou para apacentar as ovelhas. E depois, para servir o rei. E foi para dentro do palácio onde ele iria governar. Começou o processo. Ninguém é rei de um dia para a noite. Ali não, ali ele começou a aprender, ali ele começou a vivenciar e ver o que um rei fazia. Ali ele começou a ver as coisas certas que Saul fazia e as erradas que Saul fazia. Então, Deus já começou, não, agora é o processo, vai viver perto. E essa parte, que é a maturidade ela só vem no processo. No processo você começa a viver, você começa a ter maturidade, que você vai começar a vivenciar coisas que vai lá na frente, vai fazer com que você fale assim, poxa, lá no passado eu vivi aquilo e hoje isso é válido na minha vida porque hoje eu estou preparado para tal situação. Eu converso muito com o André, lá no a respeito do seminário, que eu falo, André, o que eu acho mais interessante do seminário, às vezes é a conversa que a gente tem com os pastores, da vivência que eles contam para a gente, de ministério, do dia a dia. Eu falei, isso que eu acho mais interessante. Querendo ou não, são certas experiências que eles vão passando para a gente, que a gente, lá na frente, o dia que a gente estiver no ministério, a gente vai, poxa, o tal pastor lá no seminário, ele falou isso, e hoje está acontecendo isso comigo, então você já tem uma certa sabedoria para poder lidar com tal situação. E é o que aconteceu com Davi. Davi, ele aceitou o processo e passou a servir. Coisas que nós temos que aprender, é aceitar o processo. Às vezes é doloroso aceitar o processo. Ontem eu estava vendo um filme e tinha outra palavra totalmente diferente dessa daqui. E ontem eu estava vendo um filme, até esqueci o nome do filme. Só que no filme, uma menina, ela teve um problema muito sério que não tinha cura. Não tinha cura no intestino e tal. E ela vai e fica internada há muito tempo. E o médico fala, olha, viva o tempo que precisar com a sua filha, cada momento é valioso. E a mãe da menina vai na igreja. E os irmãos da igreja chegam para ela e falam, olha, não é melhor vocês orarem, às vezes é algum pecado que você, ou seu marido, ou até a mesma própria criança cometeu isso. E a mulher, ela relata que perdeu a fé. Ela relatou que perdeu a fé e conversa com o marido e que as despesas estavam aumentando com o tratamento da menina e não tinha como pagar. E o marido dela fala, ela falou assim, eu perdi a minha fé, eu não acredito mais. Eu falei, meu Deus, não acredita mais? E começou a me direcionar para essa passagem, aquele filme. Ontem, eu vendo o filme achando que estava sendo em vão, minha esposa estava vendo, eu cheguei no momento na sala, achei que estava sendo em vão, mas onde que Deus começou a falar comigo a respeito de coisas, foi onde que Davi, coisas que a gente acha que não vai ter solução, que eu creio que lá Davi, quando ele estava lá apacentando as ovelhas, eu creio que ele não via solução, ele ia ser apenas um apacentador de ovelha da família. Mas quando Deus entra no negócio, quando Deus tem um propósito, um projeto para a sua vida, e você fala assim, não Senhor, eu aceito o processo, eu aceito o propósito, é diferente. Quando você vai lutar contra o propósito, o processo de Deus na sua vida. E no filme, a mulher ela vai tentando lutar contra o propósito de Deus e o processo. Até o momento que a menina sofre um acidente
e depois do acidente ela vê que a menina começa a ficar totalmente diferente, apresenta melhoras e tal. Aí a menina vai vir para a mãe e o pai e falou assim: olha, no momento do acidente aconteceu algo comigo que eu não contei para vocês. Aí a menina começou a relatar que Deus falou com ela que ela seria curada e tal, e dali ela começou a entender o processo que ela precisava passar, porque ela já não acreditava, ela já não tinha mais fé. Então foi necessário a menina que não tinha nada a ver com a história sofrer uma enfermidade para que ela pudesse ter a sua fé restaurada. Então são coisas que às vezes a gente não vai entender, como eu não entendia quando eu comecei a ler a história, que eu ficava assim: gente, o cara foi ungido depois, porque aqui não relata, mas Davi, ele foi ungido mais ou menos com uns 16 anos, ele só foi chegar a ser rei com 30 anos. Então às vezes a gente não entende o processo, e é onde que ontem me trouxe para essa palavra. E o interessante de tudo, que muitas das vezes no processo você vai ter que fugir para você se manter firme no processo. Porque Davi, ele teve que fugir, porque Saul começou a ficar enciumado do destaque de Davi nas batalhas, e ele começou a ficar enciumado e quis matar Davi. Então vai ter vezes que você vai ter que fugir. Aparentemente as pessoas vão achar que você está fugindo, está recusando, está recuando, para na frente você chegar aonde você tem que chegar. O que Deus fala com você, o que Ele trata com você, é com você. Deus não é fofoqueiro, Deus não vai falar algo com você e vai contar para outra pessoa. Então Davi, ele estava ali respaldado por Deus. Deus era com Davi. A Bíblia relata que desde aquele momento que ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E assim temos que ser nós. Nós somos portador da presença de Deus. O que a gente faz tem que estar respaldado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Seja a gente pregando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós temos que estar representando Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E para concluir, Davi finalmente chega ao reinado, onde todos das 12 tribos clamam por Davi rei. Ele chega depois de 14 anos, ele chega ao reinado. A dupla honra, onde ele foi honrado, da onde ele teve que fugir da sua cidade para não ser morto, teve que ir para a terra inimiga, ele é coroado rei de Israel. Assim nós vamos ter a nossa dupla honra, mas não coroado, sim com a nossa salvação. O dia que chegar o nosso dia, nós irmos para o céu para morar com Deus. E essa é a breve reflexão que eu deixo para os irmãos nessa manhã. Amém.